porque é uma mesa bem importante para a gente. Eu vou chamar a companheira Mina para fazer essa apresentação, então. Boa tarde, gente. Eu sou a Mina, sou presidente do coletivo de Mulheres de Garça. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz com o nosso evento. Está fluido, está muito bonito e inspirador. Bom, nós vamos passar para a nossa próxima atividade, que são os compartilhamentos das nossas experiências, né? Aqui, ó, nossas experiências em candidaturas municipais. E aí eu vou falar um pouquinho das membras que vão compor nossa mesa, né, que é um orgulho estar entre vocês. Eu queria começar falando da Nayara Mazzini. A Nayara Mazzini faria parte da nossa mesa hoje. Infelizmente, por motivos pessoais, ela não pôde comparecer. Mas eu queria destacar que ela foi a primeira mulher candidata à Prefeitura de Marília, né? Então, como eu digo, não tem como não ser um prazer estar entre essas mulheres. Uma das nossas companheiras que vai compor nossa mesa, Neuza Signorini, servidora pública municipal aposentada, motorista de aplicativo, candidata a vereadora pelo PT em 2020, pré-candidata em 2024, membro do coletivo de Mulheres de Garça. Lucília Gonçalves Pereira, graduada em administração, ativista social na cidade de Garça, é cofundadora do coletivo de mulheres, presidente do Conselho dos Direitos das Mulheres, conselheira da Cultura Municipal de Garça, membro do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de Marília, articuladora do movimento Mulheres Negras Decidem e militante do PSOL. Luciana Santos, professora, cientista social, servidora pública municipal, atua na articulação regional de gestores públicos, ativista em direitos humanos e de justiça social. Atualmente assessora de assuntos estratégicos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Marília. Queria convidar, por favor, Bom, então, meninas, nesse momento, passo a palavra para as nossas colegas. Bom dia a todas as mulheres aqui presentes. Meu nome é Lucília, eu sou da cidade de Garça. Antes de iniciar aqui a nossa fala, falando sobre as nossas experiências em candidaturas municipais, eu queria muito agradecer a participação de cada um aqui. Sei que vocês deixaram os familiares em casa, criança, né? Porque vocês acreditam muito na política e por isso vocês preferiram estar aqui hoje, certo? Tendo em vista que muitas de nós têm medo desse espaço, tem medo de falar, tem medo de participar de algum partido ou mesmo de algum movimento social, porque a gente sabe que esse espaço aqui para nós muitas vezes é hostil mesmo, né? É desafiador. Então, esse medo, muitas vezes, ele é válido, né? Ele é válido porque a gente sabe que a gente está numa sociedade machista, patriarcal, misógina, né? Que tenta a todo tempo, muitas vezes, nos interromper nossas falas, ou cercear, né? Falar o que é que a gente deve fazer dentro desses espaços ou não fazer. Então, eu acredito que esse medo é válido, sim, né? Mas o medo não pode nos parar, né? O medo tem que ser algo para a gente querer continuar caminhando, né? Tem que ser algo para reafirmar as nossas lutas, os nossos ideais, né?
Então eu acredito muito nisso. Eu queria agradecer a cada uma primeiramente. Bom, continuando aqui, as meninas já falaram um pouco sobre o meu ativismo em Garça, né? Eu atuo em algumas frentes, igual a Mina falou, no Conselho de Cultura, no Conselho da Mulher, no Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania, que eu acompanho aí desde 2020. Acompanho também o Mulheres Negras Decidem, que é um movimento de política e advocacy, que faz o impulsionamento das candidaturas de mulheres negras por todo o país. Até essas mulheres fizeram aí o impulsionamento para que tivesse uma juíza lá no STF, né? Não sei se vocês puderam acompanhar. Foi encabeçado pelo Mulheres Negras Decidem. Nessa campanha, eu acredito que é um espaço bem interessante, né, da gente trabalhar também. E além desses lugares, desses movimentos a qual eu faço parte, eu estou também no PSOL. Atualmente estou no partido, né, no PSOL também, dando uma força também para o pessoal lá em Garça. Bom, para iniciar aqui, falando um pouco sobre essa minha experiência em candidatura municipal, eu acredito que eu preciso falar um pouco sobre as minhas vivências, sobre um processo, porque eu acredito que foi tudo um processo que foi criado, né, durante muito tempo na minha vida. E esse processo, né, vem muito do ambiente familiar a qual eu faço parte, né? Minha família sempre foi uma família muito atuante dentro dos movimentos dentro da igreja, que dialogavam demais com políticas públicas. A Pastoral da Criança e a Pastoral da Juventude, alguns grupos também musicais, grupo de teatro, grupo de dança, são ambientes onde eu tive ali minha infância, minha adolescência, minha juventude, muito expostas a debates bem conscientes sobre políticas públicas, sobre políticas sociais, né? Vários debates sobre vulnerabilidades, né? De juventude, de criança. Então eu acredito que nesses espaços me fez ter essa consciência que eu tenho hoje do que é ser mulher, né? Então, acho que as minhas bases políticas vêm aí da minha família mesmo, que eu sempre acompanhei muitos esses debates, esses ambientes onde se falava muito sobre política pública. Na política institucional, eu acredito que a minha vontade de participar veio muito de uma época em que eu estava vendo mulheres que estavam em mandatos sendo interrompidas, né? A Camille trouxe aí, né, o fato da Dilma, de Marielle. Então, eu acho que a partir desse momento onde eu vi o que é que está acontecendo no Brasil, o que aqui, né, a gente espera da política, a gente espera que uma mulher seja destituída, seja exonerada. Então, eu achei assim pertinente eu começar a buscar um pouco mais e conhecer um pouco mais a política do Brasil. Mas não somente a política do Brasil, mas a política externa também, o que acontece no mundo. Porque eu vejo muita política que acontece aqui é reflexo de políticas que existem fora, né? A gente vê, quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre política, a gente consegue ver o movimento que é feito fora do país, acaba refletindo aqui, né, no nosso país também. Então, a gente fica muito atento ao que está acontecendo no mundo, porque isso reflete diretamente aqui no nosso país, principalmente nessa área da política. Tudo que acontece fora, gente, acompanha, acontece aqui também, certo? Então, a partir aí do início de 2020, eu entrei em contato com o professor Wilson, que eu acho que aqui muita gente deve conhecer ele. Ele foi diretor na escola aqui, Arco-Íris. Entrei em contato com ele, a nossa família tem muita proximidade e falei para ele que eu queria muito participar de algum movimento e ele então me indicou no DUC, o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania. Eu iniciei no Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania no início de 2020. Né? Nesse período, o Núcleo estava fazendo muitos debates sobre o desmonte de políticas públicas e eu achei sensacional eles fazerem esses debates,
porque a gente estava ali naquele início de pandemia e a gente estava vendo um monte de coisas acontecendo no país, né? E a gente, assim, assistindo, né? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer nada, mas através do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania eu vi eles muito, sabe, falando sobre isso nas redes sociais, porque a gente usava bastante, era um ano pandêmico, tinha o início aí da pandemia, e eles faziam muitos debates sobre isso, sobre o desmonte de políticas públicas, né? Então, eu achei assim fantástico eu começar o início da minha trajetória política dentro desse grupo. É muito importante a gente falar sobre direitos humanos, né? A gente entender um pouco também sobre essas questões. Logo depois, o professor Wilson me fez um novo convite para estar participando nas candidaturas municipais lá em Garça, né? Como vereadora. Bom, conversando com alguns partidos, a gente não ia conseguir nos candidatar pelo partido ao qual a gente queria, que no caso era o PSOL na época. A gente não poderia participar por motivos burocráticos. Então a gente optou por ir por um outro partido, no caso Podemos, que a gente foi convidados, e eu ingressei. Só que durante as eleições, né, a campanha nas ruas, as reuniões que a gente tinha, que não eram muitas também, porque a gente estava no ano pandêmico, então a gente não conseguia ficar muito tempo, né, fazendo campanha nas ruas, mas pelas poucas experiências que eu tive de campanha na rua, eu percebi que as mulheres que estavam ali sendo candidatas, no caso eu e outras, né, estavam ali candidatas ou não, viu? Estavam ali muito para consolidar a candidatura dos homens. A gente não estava no mesmo pé de igualdade quando a gente pensava em recursos financeiros, quando a gente pensava numa rede de apoio, quando a gente pensava em recursos mesmo de marketing, né? Uma coisa simples que às vezes a gente consegue fazer ali, a gente não conseguia. Então eu via muito essa disparidade de recursos entre nós e os homens. E eu via assim, eles tendo muitos espaços e nós não, certo? Então a partir desta visão, né, eu e mais 6 mulheres achamos, né, nos reunimos e tivemos a ideia de montar o coletivo de mulheres em Garça, né, um espaço pensado para nós falarmos sobre política, para nós falarmos sobre temáticas que são relativas a nós, sobre saúde, sobre direitos, sobre educação, sobre cultura, né? Eu acho muito importante esse movimento que o coletivo de mulheres fazem. A gente já tinha a experiência das meninas aqui de Marília, que a gente via que elas estavam fazendo um trabalho também muito legal. Então, a gente resolveu iniciar o coletivo de mulheres. Logo depois, em novembro de 2020, a gente iniciou o projeto do coletivo de mulheres em Garça, pensando justamente nisso, né? Da gente não ter referências na política. Na nossa região mesmo, é muito difícil a gente ter mulheres referência na política. Então a gente pensou, né, de trazer mesmo um coletivo, de formar um coletivo onde a gente pudesse ter um apoio, uma rede de apoio ali entre nós, né, onde a gente pudesse fazer política por nós mesmas. Eu acredito muito no coletivo, até falo com as meninas sempre me falam, né, que o coletivo é um movimento que ele continua sólido, persistente, resistente, e eu gosto também muito de trazer algumas palavras das meninas do Mulheres Negras Decidem, que elas falam que eu acredito, né, que o coletivo ele existe pela radical imaginação política das mulheres. Então, eu acredito que a gente deva estar nesses espaços, sim, né? Faço aqui minhas considerações novamente, já vou deixando aqui o espaço para as meninas falarem, porque eu sei que tem muitas experiências aqui também para ser compartilhadas. Agradecendo mais uma vez pela participação de todas aqui, né? E falando que na hora que a gente sair daqui
no final dessa tarde, eu tenho certeza que cada uma de nós vai sair daqui muito mais confiante, né, para atuar na política, para atuar nos nossos espaços. Então, só agradecer mais uma vez a presença de todas e falar que eu me sinto muito grata de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, da minha vivência como mulher na política. Oi, bom dia, meninas. É um prazer estar aqui novamente. Eu digo novamente porque no primeiro Para Elas e Por Elas eu estava aqui ali na plateia. Esperançosa, mas não muito, né? Mas no final foram 4 sábados, eu vim religiosamente, nos 4 sábados, assisti o curso e eu saí assim super empolgada daqui, muito assim, eu achava que vontade de mudar o mundo, né? Mas não é bem assim. E aí realmente eu decidi se candidatar a vereadora e eu sempre petista de coração, vou falar aqui, né? Petista de coração, e o presidente do PP de Garça me convidou, porque até então a gente se conhecia há muito tempo, mas não tinha se visto mais. Ele viu nas redes sociais, nas postagens e tal. E na época eu fiquei assim, muito chocada por conta da Dilma, quando retiraram a Dilma do poder. Até então eu tinha uma coisa sobre política no coração, mas aí depois realmente aí eu choquei, falei assim, não, a mulherada tem que tomar conta desse negócio aí. Né? E eu quero falar também um pouquinho da minha vivência. Quando meu pai, eu era criança, meu pai ele ouvia a sessão da Câmara pelo rádio. Eu me lembro que era um rádio grandão assim, esse rádio bem antigo. E eu, como criança, eu via ele ouvindo, né, a sessão da Câmara. Toda segunda-feira à noite, ele estava lá com o ouvidinho no rádio assistindo a sessão da Câmara. E eu, do lado também, eu percebia, eu acabava ouvindo alguma coisa. E eu sempre me perguntava, por que só homens? Só tinha homens, eu sempre me questionava por isso, né? E aí, aquilo se tornou um sonho de criança, tá? Ser vereadora é um sonho de criança. E aí eu fui crescendo, mas a vida nos leva para outros caminhos, para outros rumos, filhos, casamento, filhos, aí fui tomando outros rumos, até que encontrei aqui o curso, né, em 2020, e que me direcionou, juntamente com o que fizeram com a Dilma, que foi um gatilho para mim estar aqui também. E hoje é assim, honrado estar aqui no momento, na frente, não mais na plateia. Obrigada pela oportunidade, meninas, tá? A minha experiência como candidata a vereadora, vou contar para vocês. Foram muitas lágrimas, muitos shows, muitos momentos assim, eu entrar no meu quarto e chorar bastante. Eu queria fazer mais, mas não conseguia. Foi em plena pandemia, eu lembro que a gente fazia reunião assim, a cada 1,5 metro, assim, a gente não podia reunir muitas pessoas. Às vezes saíamos na rua ou na praça, máscara, eu tirava máscara para as pessoas me reconhecerem, olha, eu sou a Neuza e tal, né? Então foi um momento muito difícil também, por isso que às vezes as lágrimas vinham, porque você queria fazer mais, mas não dava, né? Eu digo assim que no momento que a gente se candidatou, a gente era um bando de loucos. Aquele grupo, um bando de loucos que nos candidatamos ali e vamos, não, gente, eu quero aprender, eu posso ter nem a chance agora, mas eu quero ir. E realmente eu aprendi, foi um aprendizado, a parte burocrática da campanha, assim, os centavos cada centavo que você tem que estar ali colocando ali, né? Então, assim, a parte burocrática foi bem assim, foi um aprendizado, né, na hora de prestar contas, né, também, na hora de prestar contas foi um aprendizado.
E eu quero falar para a Roberta que eu ganhei R$2.000. Ganhei de você. Ela foi 1.400, eu fui 2.000. Mas assim, a gente usou aqueles R$2.000 assim, sabe? Nossa, com o maior cuidado, impulsionando nas redes também, porque não tinha como sair muito, a gente impulsionou e tal. Mas chegou na última semana, gente, pensa a agonia, você querendo fazer campanha e não ter dinheiro. Chegou na última semana, nossa, foi cruel, sabe? E eu falo o seguinte também, o que a gente aqui do interior sente é que parece que eles esquecem de nós aqui. Nós somos apenas um número. Então, é sofrido, é muito sofrido nós aqui do interior. Aqui é do interior profundo mesmo, né? Então, vamos andar lá, no final da campanha. Então, o que eu sinto é isso. O interior é bem desprezado mesmo, né? E foi tudo isso. Mas, assim, foi um aprendizado e a louca aqui voltou de novo. Estou querendo ser candidata de novo, né? Então, eu estou pré-candidata. No momento, eu tive que mudar de partido justamente pelas cotas, por tudo. Eu fui convidada, né, pelo pessoal do PSB, aliás, desculpa. Aí eu pensei bastante, foram lágrimas que caíram novamente, porque eu sou pisciana, então eu sou chorona, é claro, né? Mas aí o presidente do PT falou para mim, Neuza, vai pela razão, não vai pela emoção. Aí tá bom, vou pela razão. Aí desfilei no PT, hoje estou no PSB, mas eles têm a mesma ideologia da gente, né? Estamos juntos e eu falei assim, eu vou com eles, eu quero aprender muito mais. Muito, muito mais. E no próximo curso eu quero estar aqui para falar de novo, tá bom? Então, eu sou vereadora. Obrigada. Bom, aí o que falar, né? Depois dessas mulheres maravilhosas aqui, o que sobrou para mim? Gente, é desafiador, pelo meio de um monte de mulheres poderosas e potencializadoras aqui no nosso município, na região. Muito feliz de estar aqui com vocês, prazer de estar com os coletivos da região super organizados aqui, com a Lu, né, o pessoal de Veracruz, a Michelle está aqui também, né, Mi? Obrigada pela presença de vocês, agradecer a Camila pelo convite, né? Mas assim, a minha experiência, não vou negativar não, pelo contrário, super incentivo a participação das mulheres na política. Minha trajetória aqui no município, para quem já sabe, alguns aqui, né, que nós somos da casa, de Marília, sabe um pouquinho da minha trajetória que veio do movimento estudantil, né? Eu comecei no movimento estudantil na escola, Grêmio Estudantil, participei muito nos movimentos sociais aqui de juventude no município, e aí desde então a gente começou a fazer as movimentações contra o aumento da passagem, greves, paralisava o terminal, o ônibus, apanhava da polícia, a gente era confusão aí. Muito gostoso dessa época, né, gente? Muito bom. E aí, começamos aí a atuação no movimento estudantil, conheci também o Partido Comunista, né? O PCdoB aqui em Marília era muito atuante, muito forte, ainda temos colegas lá participando desse partido maravilhoso, pelo qual eu tenho maior respeito, maior carinho, né? Um partido de mais de 90 anos de história no Brasil, e que me trouxe uma formação, né? Eu acho muito legal dos partidos de esquerda, é a formação, né? Não há igual, né? Você vai, depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência do partido de direita. Vocês estão rindo, né? Mas é verdade. Eu vou contar para vocês. Mas a experiência, você vê, né? Calma. Então, assim, essa experiência de trajetória política me trouxe a participação no diretório municipal do partido, né? E também de diretório estadual do partido, né? Então, a formação desde a juventude, o partido de esquerda valoriza muito o papel da juventude, então investia muito em curso de formação, fazia financiamentos, movimento estudantil era estadual, nacional, ia nos congressos da UNE, participava de toda aquela movimentação política a nível nacional, né? A UNE também era uma das impulsionadoras da luta, inclusive pela reforma política, que é uma das coisas que a gente precisa aprofundar, retomar essas bandeiras das reformas, principalmente a política, porque essa questão que nós vivemos
hoje do coeficiente, para mim, não favorece a gente, né? Favorece o setor econômico e não, principalmente, a questão de classe, né? As mulheres trabalhadoras, negras, LGBTs, nós ficamos no limbo, seja na política de financiamento aqui com 2 experiências de partido de esquerda, imagina no partido de direita, né? Nós não temos sequer um olhar, né? Mas, enfim, e atuando na estrutura dos diretórios, a gente também percebe a questão, né, que quando se trata de investimento na política para as mulheres, a gente ainda requer muito debate dentro do próprio diretório do partido, muitas vezes de esquerda, né, desafiador. Fora as questões machistas, que a gente é uma questão cultural, não importa se é de direita ou de esquerda, a questão do machismo é muito forte dentro da linha partidária. E esse foi uma das nossas dificuldades. Quando eu me apresentei para sair candidata, eu já estava dentro do movimento de mulheres aqui, organizado com o coletivo de mulheres, que era a União Brasileira de Mulheres, né? O coletivo de mulheres hoje, faz pouco, quanto tempo? 2 anos, 5 anos? Por aí, né? Lá em 2010, por aí, a gente já fazia uma movimentação bacana aqui na cidade e tinha uma frente muito bacana de mulheres sindicalistas. A Sil está aqui, a Isa está aqui, fez parte também desse movimento, a Soninha, a professora Tânia. E dentro disso a gente começou, junto com o núcleo de mulheres de esquerda, inclusive, a pensar uma liderança feminina para poder construir um nome. Porque, mais uma vez, os partidos de esquerda são muito estratégicos, né? Pensam um projeto político, um espaço de poder para projeção e também para as próximas eleições. Então, a luta ela não é só de classe, ela também é de ideias, ela também é de disputa do espaço de poder. Então, o legislativo é importante, o executivo é importante. Uma pena que alguns partidos não participavam desses espaços, demorou muito, tá? Mas agora a gente entendeu a importância. E aí, sempre por isso que a direita ocupava esses espaços. E aí eu tive essa experiência em construir a minha candidatura é só para vocês entenderem rapidinho o município de Marília. Aqui tem 2 grupos, tá? Daniel e Camarinha. Ponto. Dependente, minha amiga Carminha, minha amiga mesmo, a gente faz parte de grupos diferentes, mas a gente se respeita, tá? Primeiramente é isso. Eu tenho muita amizade com mulheres da direita e da esquerda, dependendo do partido, mas a gente também tem grupos, Daniel e Camarinha aqui. E aqui, Marília, é assim, tá? E na época, a gente estava construindo um grupo, esse grupo vem desde 2009, lá no governo Bulgarelli, com combate à corrupção. O Bulgarelli foi expulso, uma crise que estava tendo na época, e aí o Bulgarelli renunciou, assumiu o Toffoli. Daquele tempo para cá, a gente criou um grupo chamado Terceira Via. Nessa Terceira Via, a gente tinha tudo, Rotary, PSDB, o PSDB era muito forte, Marília, Rotary, maçonaria, todo mundo se criou um grupo e gerou uma figura ali representativa do empresariado, que foi o Daniel, que hoje é o atual prefeito. E, resumindo, tá, gente? Dentro desse grupo, eu fazia parte desse grupo, tá? Desse grupo junto com outros partidos de esquerda, tá? Mas não eram todos os partidos de esquerda aqui. E o PCdoB fez essa escolha e a gente ocupou esse grupo. Nesse cenário, nós tivemos em 2020 as eleições, mudou, aí a advogada vai me falar aqui, teve uma mini reforma política, que foi esse tal desse coeficiente aqui. E aí, gente, eu já vim de estrutura de partido, já sabia, meu partido, desde 89 aqui em Marília, já tinha um vereador eleito pelo PCdoB, que é o doutor finado Sidney Gobetti, fui uma das assessoras dele, inclusive, na última fase da sua vida aqui, nesse plano. E aí, nesse período, não se projetou, o partido não esqueceu de ter esse olhar de quem seria o próximo. Isso fica a dica, tá? Sempre projetem nomes, né? Sejam mulheres, jovens, lideranças comunitárias, para a gente continuar o legado da trajetória do partido. Depois que o Sidney morreu, perdeu um pouco essa referência, que desde 89, imagina, mais de 20 anos, e as pessoas gostavam, ele era médico, médico é carismático, médico também tem seu potencial eleitoral, né? Facilmente, assim como as professoras, né, Carmen? Consegue amarrar os votinhos. Mas aí, nesse tal desse coeficiente, aí
não tinha mais coligação, que é outra coisa que a gente não estava acostumado, tivemos que montar uma chapa própria. Chegou esse desafio. Aqui, em Marília, uma cidade que 80% é Bolsonaro, ninguém queria se filiar em Partido Comunista. É resistência aqui também, viu? Não sei se estão sozinhos não, viu? E ainda por cima, a rede nacional malhando o PT, naquelas questões ainda que o Lula estava preso em Curitiba, aquela onda daquele juiz, o Moro, enfim, nós não conseguimos atingir a chapa. A gente precisava, na época, era 20 nomes para formar uma chapa e fazer o coeficiente. E nós, enquanto grupo, decidimos em ir migrar para outro partido para atingir o coeficiente, porque eu tinha potencial de voto. Nós formamos esse grupo com muita dor no coração, igual a colega aqui. Fiquei sentida, muito sentida. Porque depois eu fui N acusações, eu sofri, enfim. Como eu sou um bandista também, eu jogo búzios, né? Sou boba. Fui consultar os meus oráculos. E a gente que é um bandista, né? Do babado, a gente sempre vai seguir aquilo que os nossos guias vão falar de coração. E foi o que o meu guia me disse e falou: segue em frente. Muda de partido ou não muda? Muda e segue em frente. Porque o cenário era complexo no nosso município. E eu fui seguir aquilo que o meu coração e os meus guias me pediram. E fui para o PL. Fui para o PL, gente. Tive uma grande dificuldade, desafiadora, mas a minha imagem, sempre aprendi com o pessoal, não colhe a minha imagem com o Bolsonaro. Isso jamais. Mas assim, hoje até o prefeito da Risada, você é petista dentro do nosso grupo, hein? Que vocês me isolam. Mas a minha experiência foi boa, foi importante, porque eu quebrei algumas questões. A gente tem muito na esquerda um sectarismo, esse fato. Isso eu entendo, eu entendo, galera. Porque a gente não dialoga com os outros grupos, principalmente os grupos evangélicos. Tá? A gente precisa ter cuidado. Porque tem muita gente evangélica boa, que é progressista, que pensa em direitos humanos, e a gente acaba reproduzindo também alguns comportamentos que a direita faz com a gente. E tem que tomar muito cuidado com isso, e às vezes a gente se autodisciplinar, tá? Isso é maravilhoso, né? A advogada está concordando comigo, né? E aí, gente, me projetei, eu tive 521 votos. Isso não foi muito, mas não comprei voto, tive o apoio do partido, investiram na minha campanha, tá? Não desmerecendo aqui as companheiras, mas o mínimo eu tive. Pelo menos gasolina, equipe, né? Por quê? O PL estava no auge, o PL tinha o tal do coeficiente, que eu fiz toda essa leitura que a advogada falou. Eu não caí de gaiato no partido sem ter uma negociação. Tudo bem, posso ir para vocês, mas eu quero a minha estrutura. Eu sei que vocês têm dinheiro para bancar. E o PL, de uma projeção nacional, tinha uma bancada muito grande e tinha dinheiro para gastar. Eu não era a preferida deles, mas eu queria essa estrutura. Eu, o Cícero, que hoje é o nosso vice-prefeito, a gente estava todo no mesmo grupo, todo mundo sabia que a gente não era os preferidos, mas a gente queria garantir essa estrutura. Tá, tive esses 521 votos, fiquei suplente, mas elegemos 2 dentro dessa bancada. Corria o risco de fazer uma terceira cadeira, né? E infelizmente meu outro partido não conseguiu nem conseguir a inscrição na época. Acho que aí o pessoal conseguiu, a Claudinha junto com a Nayara, foi muito bacana. Mas é muito difícil a gente ter o número suficiente para atingir esse coeficiente, gente. É muito difícil na nossa cidade. E se não tiver injetação de financiamento de campanha, não vai. E quem é de partido de esquerda sabe que empresário também quer ajudar o pessoal da esquerda, né? Só ter lá bandeirinha vermelha, já podia naquela época, podia nem vestir vermelho. Vocês lembram? O pessoal fica com medo. Eu não tive medo porque a minha trajetória já vem de comunidade, de periferia, então a gente acaba transitando. E para periferia, gente, quem trabalha com esses grupos sabe que para eles tanto faz também. Não que eles não tenham sim noção. Né? Lá na comunidade ninguém vota em polícia, por exemplo.
né? Mas eles têm noção sim. Só que, quando se trata do reflexo da pobreza, eles querem saber quem de fato vai fazer a coisa acontecer. Não é só discurso, tá? Não é só discurso. Então, na prática, a gente tinha uma atuação prática na cidade. E a gente tinha um compromisso de eleger candidatos da comunidade. E aí eu vou lembrar do meu amigo Ivan, que foi uma das lideranças da periferia aqui em Marília, homem negro de comunidade, e a gente, de partidos diferentes, de outro grupo, nós fizemos uma coalizão das comunidades. 3 candidatos, e eu era uma delas. Mas, gente, eu gosto da energia das mulheres evangélicas, porque elas vão pra cima, e a gente tem que ser assim, força, militar, união. Por quê, gente? Não é fácil. Aí eu projetei a minha vida no executivo, tomei paulada, a gente vai ser crítica em todos os espaços, seja onde a gente estiver, tá? Independente do partido, de quem você é, a gente tem que tomar coragem de tomar fala, nos nossos lugares de fala. E, às vezes, internamente na gestão, eu tenho meus enfrentamentos, é que eu não fico expondo, mas a gente tem enfrentamentos, né, de concepção, de ideologia, de política pública. Né? Eu tenho colegas gestores que estão ocupando cargos e não sabem o que eu estou fazendo, infelizmente. E eu faço crítica. Opa, peraí, você está fazendo o que aí? Só recebendo salário? A gente não está aqui para isso. Ou a gente mantém a nossa essência e luta por nós e por nós, ou nós vamos realmente ser vendidas e usadas. Essa é a questão. Né? Não adianta, eu vou para um lado, você vai para o outro, mas e aí, irmão, o que você está fazendo na sua ponta? Tá? Eu posso estar em lados diferentes, mas o que você está fazendo por nós? É isso que a gente precisa refletir. Tá? Depois que elegeu, e aí, qual que é a sua proposta para a questão das mulheres, da luta, que foi o que a doutora falou aqui? Não é só eleger mulher por mulher, nós temos que ter a nossa consciência, né, e defender os nossos interesses de classe, inclusive, de identidade, por sermos mulheres, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, assim, não vou filiar mais o partido, por enquanto, vou seguir uma carreira acadêmica. Ontem eu fui homenageada pela Unesp, porque eu não esperava isso, já estou encerrando, mas eu fui homenageada por uma gestão de trabalho. Porque quando a gente está na gestão pública, eu não posso levantar a bandeira de partido, eu levanto a bandeira do meu município, do meu território. E aí eu mudo toda a minha concepção. E de fato foi desafiador. Desafiador, porque se sentar com gestores que não gostam de favela, que não gostam de preto, refugiado, e que perseguem mulheres e está ocupando cargo ainda público, no executivo, é desafiador, porque aí nós vamos bater de frente. E a gente, com jeito, com delicadeza, claro, viu, gente? Porque se eu perco a linha, né, a gente vai naquela. A mulher negra tem a figura de Mali, a selvagem, a barraqueira, lá da CDHU. Mais ou menos é. Eu falo CDHU porque eu estou coordenando lá a desocupação, viu, gente? Então, assim, nós precisamos nos impor e garantir nossa autoridade. E ocupar os espaços, mostrar que a gente é capaz, é competente. Porque quando a gente ocupa, ainda assim subestimou a nossa capacidade, gente. Infelizmente. E aí, meu, não temos tempo para chorar. Olha o que aconteceu com Marielle. Vamos se inspirar nela e vamos para cima. Ok? Bom, pessoal, nós vamos abrir aí uns 10 minutinhos para a gente fazer perguntas, bater um papo legal com essas meninas da mesa. E eu queria convidar Camille Kemp para fazer parte da nossa mesa também, porque nós fizemos perguntas no momento da fala dela. E aí nós temos a intenção de encerrar a 1h do nosso almoço. Queria lembrar que antes da gente sair para o almoço, se por acaso alguém está aqui e ainda não assinou a lista de presença, na saída passa ali, assina a listinha de presença para garantir o certificado, tá bom? Alguém gostaria? Senão eu começo, que eu tenho um ponte. Vou começar então, tá? Meninas, a Camille e as nossas queridas. Bom, primeiro, obrigada, parabéns, né, sobre vocês, essa vivência, de quem teve a coragem de enfrentar esse enorme desafio, né, e agora compartilhar com outras, algumas
vão continuar, né, com esse desafio, até a gente está passando a lista das pré-candidatas, coloquem seus dados para a gente citar, né, e outros que estão em outros espaços do Executivo e enfim, dos vários movimentos. Por enquanto, vamos ver para onde vai. Eu queria que vocês comentassem, acho que duas coisas que eu acho que é importante esclarecer. Uma delas é a questão das coligações dos partidos, que houve alguma mudança nessa parte, tá? De antes poder ser de um jeito, agora é de outro. E uma pergunta que eu acho que não tem uma resposta, é um desafio. Será que vale a pena, dentro de um partido, a gente investir em várias, não estou falando do mandato coletivo, a gente investir em várias candidatas ou investir a energia numa candidata só, considerando que a gente pode dividir votos, se a gente tiver várias, ao mesmo tempo a gente tem que alcançar o coeficiente. Então, assim, se vocês puderem comentar um pouquinho disso, obrigada. Quem mais tiver, levanta a mão, por favor, que eu levo, tá? Bom, respondendo a primeira pergunta, Camila, como dito na minha explanação, não existem mais as coligações desde 2017. Isso significa, 2015, perdão. Isso significa que a votação hoje ela fica direta à candidata e ao partido. E a federação, por exemplo, a federação do PT.